Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Moema Lívia e serei a professora de vocês em Direito Penal Especial. Hoje nós falaremos especificamente do homicídio funcional, previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º do Código Penal. Nesse projeto que é meu, que é seu, que é nosso, que é um projeto evolução. Vamos nessa? O homicídio funcional foi implementado no Código Penal em 2015 através da Lei 13.142 de 2015. Em verdade, ele fez um acréscimo ao artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, que diz respeito aos qualificadores, que é um rol taxativo. Tudo bem? Essa alteração legislativa fez a implementação do inciso 7º. Esse inciso 7º foi criado em um momento em que foi necessário uma qualificadora para os crimes de homicídios cometidos por determinados sujeitos passivos. Sujeitos passivos esses que têm uma função pública e, portanto, têm um serviço público, mas um serviço público que tem um risco que é inerente da própria função. Um risco que é certo e determinado, inerente à própria função. O rol desses sujeitos passivos está previsto no artigo 142, 144 da Constituição Federal, além disso também no inciso 7º, até mesmo porque o artigo 142 e 144 da Constituição Federal não elenca todos que o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º faz menção, certo? Esses sujeitos passivos previstos no artigo 142 são aqueles componentes das Forças Armadas. Portanto, temos aí Exército, Aeronáutica, Marinha. No entanto, o artigo 144 merece a nossa atenção, porque o artigo 144 traz para a gente determinadas hipóteses taxativas que determinam sujeitos passivos. No entanto, o parágrafo 8º e o parágrafo 10º desse mesmo artigo nos delimita também outros sujeitos passivos que não estão inclusos no inciso, que é do caput do artigo 144. Então, preste atenção que eu irei falar para vocês cada um deles a seguir. Vamos nessa? Essas hipóteses do artigo 144 de respeito ao agente da segurança pública. Dentro desse rol taxativo está a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, além da Polícia Ferroviária Federal, policiais civis, os bombeiros e também os policiais militares. Só que, gente, o próprio artigo 144 da Constituição Federal, no parágrafo 8º e no parágrafo 10º, como eu falei anteriormente, ele traz também para a gente os guardas municipais, que é previsto no parágrafo 8º do artigo 144, e também os agentes de segurança viária, que é previsto no próprio parágrafo 10º do artigo 144, certo? Mas acaba por aí? Não, porque o inciso 7º do artigo 121, parágrafo 2º, nos informa que também inclui neste rol os agentes do sistema prisional. O inciso 7º, logo em seguida, fala que esse homicídio tentado ou consumado tem que ocorrer em duas situações, tá? Ou na função ou em decorrência dela. Ou seja, nós temos duas hipóteses específicas que temos que analisar. Ou esse homicídio tentado ou consumado é no exercício da função ou em decorrência dela. Vejam, são situações distintas, elas não podem ser confundidas. No exercício da função é quando o sujeito passivo, que pode ser, por exemplo, um policial civil, ou um policial federal, ou um bombeiro, ele está ativamente na sua função no momento em que o homicídio ele é tentado ou consumado perante ele, sempre relacionado à função que ele exerce naquele momento. Outra coisa bem diferente, eu falar que o homicídio funcional foi em decorrência da função.
Veja um exemplo prático. Nós temos um policial que está de férias e, por conta das suas férias, ele resolve passear em um transatlântico e existe um traficante que foi alvo de uma ação policial dele anterior, que também está nesse transatlântico. Então ele resolve matar esse policial. Vejam, aquele policial ele não está na função naquele momento, mas ele está sofrendo a tentativa de homicídio ou o homicídio consumado em decorrência da sua atuação funcional. Cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau em razão dessa condição. Vamos analisar especificamente do que se trata. Primeiro, nós temos contra cônjuge ou companheiro, que especificamente autores como Marcelo Azevedo, ele informa para a gente, junto com a Salim, que também se enquadra os casais homossexuais, tá bom? Fique esperto, a doutrina considera que há a possibilidade do cônjuge e do companheiro ser também homossexual. Também temos os parentes consanguíneos até terceiro grau, e aí se desdobra em dois, os ascendentes e os descendentes. Ascendentes, pai, mãe, avós, bisavós, e os descendentes, que são os filhos, netos e bisnetos. Tudo bem? A lei traz pra gente que é possível também os colaterais, ok? E esses colaterais, eles são os irmãos, os tios, os sobrinhos, certo? Então fique muito esperto. Só que a lei, ela faz uma exclusão daqueles parentes por afinidade. E quem seriam esses parentes por afinidade? Seria justamente o sogro, a sogra, o cunhado e assim sucessivamente. Então, quem é que vai entrar neste rol? Tá? O cônjuge, o companheiro, parentes colaterais até terceiro grau, que aí entra os ascendentes, mãe, pai, avós, bisavós, e nós temos também os descendentes, filhos, netos, bisnetos. Junto a isso, também existe aqueles que são os colaterais, os irmãos, os tios, os sobrinhos, mas esse inciso 7º do artigo 121, parágrafo 2º, exclui a possibilidade de abranger também aqueles parentes por afinidade. Então, não é possível a aplicação dessa qualificadora quando for relacionado, por exemplo, a sogra, sogro. Entenderam? Fique esperto. Isso é muito importante, é uma pegadinha que pode cair na sua prova e você tem que saber, tá bom? Agora, em qualquer dessas hipóteses, esses parentes que eu falei, se eles vierem a sofrer uma tentativa de homicídio ou uma consumação desse homicídio, esse ato é em decorrência da função do determinado parente que é, por exemplo, um policial civil. Então, um exemplo muito clássico é quando a mulher do policial é morta como vingança para esse policial. Vamos lembrar o exemplo do traficante. O traficante nessa viagem, ao invés de matar o policial, matou a sua esposa ou o seu esposo. Por quê? Por motivo de vingança. Vejam que esse homicídio não é qualquer tipo, gente. O homicídio contra essas pessoas específicas que mencionei para vocês é justamente em decorrência da função desse determinado indivíduo que exerce uma função pública, um serviço público que tem um risco e que se enquadra no artigo 142 e 144 da Constituição Federal. Tudo bem, gente? Fique esperto. A qualificadora só incidirá quando o sujeito ativo tiver consciência de que essa pessoa em questão adentra no rol taxativo do artigo 142 e 144 da Constituição Federal. Então, o sujeito ativo tem que ter consciência de que aquela pessoa, por exemplo, é um policial civil, federal, rodoviária federal, ou
um agente do sistema prisional, ele deve ter essa consciência prévia para poder incidir essa qualificadora. Senão, não há possibilidade, conforme a doutrina majoritária, de existir a aplicação deste inciso 7º do artigo 121, parágrafo 2º. Tudo bem?